aplicativos de transportes de passageiros. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Lucas Pisa tem mais informações a respeito desse assunto que causou tanta polêmica aqui no Brasil, né, Lucas? É um texto muito polêmico, Eduardo, tão polêmico que ele começou a ser discutido em 2016 e só foi sancionado agora em março de 2018 pelo presidente Michel Temer. O texto é do deputado Carlos Zaratin, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e no início iria beneficiar os taxistas e dificultar o trabalho dos motoristas que atuam por aplicativo. Bem, teve uma ampla discussão, gerou muita polêmica, as próprias empresas fizeram campanhas de propaganda para poder chamar esse texto de lei do retrocesso e que circulou inclusive em mídia nacional. E aí teve muita discussão. Foi votado o texto 2 vezes na Câmara e 1 vez no Senado, mas foi no Senado que os parlamentares fizeram várias mudanças no projeto de lei que transformaram esse texto, que beneficiaria os taxistas, para beneficiar os motoristas que atuam por transporte de aplicativo. Foram várias as obrigações que a Câmara havia colocado no texto que foram retirados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, antes o texto dizia que o motorista que atua por aplicativo só poderia atuar no município onde ele estava. Ou seja, você vai pegar um Uber em Vitória, você não poderia ir para Vila Velha, era o que o texto previa. Isso foi derrubado pelo Senado. Outra questão, obrigatoriedade de placa vermelha que os motoristas teriam que ter nos veículos. Isso foi derrubado pelos senadores. Outra questão também, os proprietários dos veículos que os motoristas dirigiam deviam ser deles. Isso não precisa ser mais. Isso também foi derrubado pelo Senado. Mas no texto, Eduardo, há um detalhe que faz toda a diferença. O governo federal diz o seguinte: olha, nós estamos liberando o funcionamento em todo o Brasil, mas caberá a vocês, prefeituras, regulamentar e fiscalizar o serviço. Bem, o que isso significa? Está aqui ao meu lado o advogado Luiz Felipe Valfé, que vai tirar essas dúvidas aqui pra gente. Luiz, bom dia. Com essa lei, o que muda? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Com a edição da lei, a partir de agora, fica atribuído aos municípios o poder para regulamentar a atividade e fiscalizá-la. A lei ela traz algumas diretrizes. A partir de agora, os usuários, os profissionais que utilizam do transporte por aplicativo, como a 99 e Uber, precisarão fazer o registro como contribuinte do INSS, resolvendo uma outra questão previdenciária. Eles deverão apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Os municípios também poderão criar regras que os veículos deverão observar características mínimas para o transporte. Ou seja, o veículo deve ter a maior segurança possível e poderá tratar, inclusive, com relação à idade do veículo. O usuário também, o profissional do transporte, também deverá contratar seguro por acidente pessoal. E essas são as principais mudanças. Mas as prefeituras não podem proibir o serviço. Não, de forma nenhuma. A legislação federal ela atribui diretrizes que devem ser observadas pelos municípios, até porque essa lei ela representa uma conquista de milhões de brasileiros que vivem ou utilizam do serviço, que fomenta inclusive a economia com a geração de trabalho e a arrecadação fiscal. Só no ano passado, estima-se que esse tipo de atividade teria arrecadado aos cofres públicos cerca de R$1,5 bilhão. Luiz, essa lei sancionada traz mais segurança jurídica para as empresas, por exemplo, de atuarem no interior do estado? Sim. O interessante da regulamentação é que se cria as regras do jogo, né? E quando as regras do jogo estão bem claras, traz segurança jurídica para todas as relações, seja dos usuários, das empresas, dos aplicativos e até dos profissionais que operam ela. Tá certo. Luiz Felipe Valfré, obrigado por falar conosco, tirar as nossas dúvidas. Agora eu vou ler aqui, Eduardo, o posicionamento das prefeituras que nós apuramos. Vitória informou que que uma equipe desempenha ações periódicas de fiscalização desse tipo de transporte e é composta por fiscais da CETRAN e guardas municipais. O órgão sugere que antes de se cadastrarem nos aplicativos, os motoristas interessados verifiquem se a empresa está credenciada e realmente apta a operar
operar no município. O município da Serra diz que vê com bons olhos a sanção desta lei, porque ajuda a economia do município e considerando que o transporte, os motoristas particulares, tem uma geração de renda extra nesse quesito. Vila Velha diz que o setor jurídico da prefeitura está fazendo a adequação ao decreto que já existe no município, compatibilizando o texto do decreto municipal com esta lei federal que foi sancionada. Cariacica informou para a nossa equipe que o projeto de lei será efetivado da mesma forma. A lei prevê que o motorista não precisa de autorização, mas, como a gente enfatizou, a regulamentação e fiscalização cabe ao município. Eduardo, então esse é o posicionamento das prefeituras que nós apuramos. As empresas, desde o início, comemoraram a votação, tanto a Uber quanto o Cabify, 99 Pop, todas comemoraram a votação no Congresso, que na prática dá mais segurança jurídica e traz mais facilidade aos motoristas que atuam pelos aplicativos, Eduardo. E dá mais